Eu sou o Petersen e seja bem-vindo ao Petersen Projects. Então você está com dificuldade para conseguir uma taxa boa com a sua 1660 Super? Fique ligado que esse vídeo pode ser para você. Então, avaliando aqui, eu tenho duas placas ligadas, duas 1660. As duas, então, elas estão com uma taxa de 30 MHz por segundo, com consumo aí de 80, 82 watts, às vezes também cai para 79, uma boa eficiência também. Isso foi adquirido só quando eu reduzi o Core Clock e o Memory Clock, assim também como o limite de consumo de energia, tudo para o mínimo. Então, tudo foi colocado no mínimo, que é o contrário do que eu estava imaginando no início, que eu imaginei que eu teria que aumentar o clock dessa placa para poder ter uma taxa mais satisfatória, porque a primeira vez que eu liguei essa placa, ela estava entre 22 e 20 MHz por segundo, com consumo superior a 100 watts, e isso foi meio que um banho de água fria, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, eu comecei a fazer várias tentativas. Primeiro, comecei com o NiceHash OS, e não estava legal, estava esquentando muito também, ela estava indo a 70 e poucos graus. E aí, depois, eu parti então para o Windows, e no Windows também eu tive o mesmo sintoma, e isso fez com que eu começasse a procurar outras ideias aí para poder resolver. Então o que resolveu foi fazer o download do Afterburner e reduzir o clock da placa para que ela ficasse com uma taxa melhor. Foi bastante tentativa aí, mas que bacana que deu certo. E eu espero que essa dica também seja boa aí para você também que não está conseguindo ter uma taxa bacana na sua 1660 Super. Isso aí, pelo pouquinho que eu li depois, fiquei curioso, né? Pô, por que baixar o clock melhorou, né, a taxa da placa? Então, o pessoal costuma falar aí que a memória, o tipo de memória da placa, que provavelmente essa aqui deve ser a Hynix também, ela tem um problema de timing, e esse problema de timing, ele fica evidente quando a gente aumenta o clock da placa, mas se a gente reduzir esse clock, então que ela passa a não ter mais esse problema de timing, e aí ela fica sendo uma ótima placa para fazer a mineração. Como vocês podem ver aí, 79, uma oscilação de 79 watts a 82 watts com megahash de 30 MHz por segundo, mais ou menos, é uma ótima taxa aí para essa placa que é custo-benefício. Então, é bem bacana ver esse resultado e agora, com certeza, está bem melhor de minerar. Então, como a gente pode perceber, a redução do clock nessa placa de vídeo com o tipo de memória Hynix acabou então tendo uma melhora na taxa de mineração e também numa redução do consumo e também, claro, uma redução na temperatura da placa. Antes a gente tinha uma temperatura aí em torno de 70 a 75 graus, com um consumo superior a 110 watts, se não me engano, e uma taxa de 20 a 22 MHz, ou seja, era muito baixa para essa placa. Quando a gente reduziu o clock, então essa taxa de watts ela diminuiu, ficou entre 79 e 82, e também a taxa dos megahertz ela subiu aí para 30, 31. Então isso aí realmente deu uma melhora boa. Hoje, por dia, cada placa está rendendo de 5 a 6 mil satoshis mais ou menos, e isso faz com que tenha uma rentabilidade muito boa, mesmo para quem paga luz. Hoje, né, nesse caso. Aqui onde eu moro é 83 centavos por quilowatt-hora, e isso faz com que eu tenha um lucro aí de mais ou menos R$800 por mês. Líquido, né? Então realmente a gente está falando aí de lucro. Acredito que o valor bruto seja em torno de R$900 mais ou menos. Então está sendo uma mineração benéfica, e acredito aí que para os próximos vídeos a gente pode falar um pouquinho sobre underclock da CPU, porque no caso não vale a pena minerar com a CPU, e também um pouquinho de cálculo de consumo, quem sabe uma indicação de algum software para quem não tem um watímetro, né?
e a gente pode então continuar trocando uma ideia sobre mineração, mas esse canal não fica sendo só para mineração. A gente vai ter algumas dicas também para desenvolvimento, eu tenho algumas aulas de React aí que eu estou preparando para também poder trazer para vocês. React, Redux, utilização de hooks, um pouquinho de CSS também, então a gente vai montar junto uma aplicação simples. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.